tu precisas de ver este vídeo. Eu sinto que esta mensagem que eu vou passar neste vídeo é preciso para ti, que estás e que decidiste clicar neste vídeo de alguma forma. O que é que vamos falar aqui hoje? Ser contratado, na verdade, significa liberdade e empreender muitas vezes significa uma prisão, ou seja, o contrário daquilo que as pessoas vendem, que empreender é liberdade e contrato CLT, como dizem os brasileiros, é prisão. Eu, na verdade, acho que é o inverso disso e vou explicar porquê. Outra coisa que eu quero trazer neste vídeo é que o digital, os projetos digitais, o sucesso, o negócio digital é uma bolha. Ou seja, tu, para ter sucesso no digital, tens que aprender a saber jogar o jogo e isso leva tempo. Eu estou sempre a dizer nos meus vídeos que o digital é um jogo de longo prazo, mas muito longo prazo, de anos. E quem te vende que as coisas são feitas em meses está a mentir-te. Tu, para conseguires criar um negócio do zero, mesmo tu já tendo uma profissão de valor, mesmo tu já tendo todo o conhecimento do mundo e mesmo tu já tendo um negócio até por trás, trazer isso para o digital do zero, que é o caso da maioria das pessoas que vê os meus vídeos, não é assim tão fácil como querem parecer. Por isso, eu vou explicar tudo neste vídeo relativamente a este assunto e eu espero que faça sentido na tua cabeça e te abra aqui algumas coisas. Porquê é que eu decidi falar sobre este assunto? Eu estou há 5 anos no digital e surgiram várias frustrações ao longo do caminho, com vários cursos que eu comprei, com várias coisas que eu fiz que não deram certo e que me fizeram perceber que, por um lado, apesar de não terem dado certo, deram certo porque eu aprendi com isso e isso já é dar certo, mas por outro, não conquistei um resultado comparado àquilo que nos é vendido, digamos assim. Conquistei outro tipo de resultado. E eu decidi trazer este vídeo por essa razão e também pelo facto de que as pessoas que estão do lado do contrato, que têm um trabalho por conta de outrem, romantizam muito a liberdade de empreender. E as pessoas que efetivamente estão a tentar empreender ou que já empreendem, invejam alguma da liberdade de ser contratado. Eu, por achar isso, é que decidi gravar este vídeo e porque já estou há 5 anos no digital, eu vejo isso acontecer todos os dias e já aconteceu comigo própria. Eu estou a olhar para baixo porque eu tenho aqui uns pontos muito importantes para trazer sobre este assunto e eu não quero deixar de lado. Porquê que no digital te querem passar uma ilusão? Tu podes perguntar, porquê que, Leonor, me querem vender uma mentira? Porquê que me dizem que eu vou conseguir fazer as coisas em meses? Porquê que me dizem que se eu me esforçar eu consigo? Todas essas coisas. Porque querem te vender. Ninguém te vai dizer que, olha, tu vais ter que passar por muitas dificuldades, vais ter que abdicar de muitas coisas, vais ter que perdurar ao longo de X tempo, se calhar anos, e só aí é que tu vais escolher um resultado minimamente aceitável. Ou seja, tu vais trabalhar durante muito tempo sem ver um mínimo resultado, sem ter um mínimo de reconhecimento, sem ninguém sequer querer te ouvir, no grátis. Tu não estás a vender nada, atenção, tu estás a fazer um vídeo grátis e mesmo assim, mesmo sendo grátis, ninguém te quer ouvir. Então, a verdade dura que as pessoas não te querem passar é essa, porque isso não vende. Se eu vier para aqui dizer-te isso não te vai vender, não te vai fazer comprar. Agora, se por outro lado eu vier aqui dizer que em meio ano, em um ano, tu vais conseguir lançar um produto digital, um e-book, ou o que seja, e vender, isso é que vende. Ou seja, eu estou-te a vender uma ideia de como vender. Eu estou-te a vender um curso para tu venderes. Ou seja, um curso de vender curso, é mais por essa lógica. Eu não quero aqui colocar num lado demonizar as pessoas que fazem isso. Há pessoas muito boas, muito profissionais no marketing digital que sabem vender, que sabem de marketing, que percebem tudo. O que eu estou aqui a demonizar, no fundo, é a ideia que te vendem de que as coisas são rápidas. E depois, as pessoas que chegam lá e se frustram porque não são assim tão rápidas, das duas uma, ou desistem de projetos digitais que tinham potencial para ser bons, pessoas que são boas, que realmente têm conhecimento para passar aos outros, desistem porque veem que são fracassadas baseado num resultado que não foram elas que definiram, mas um resultado que elas acham que é aquilo que é suposto. E depois, por outro lado, também vejo pessoas que querem resultados tão rápidos, que acabam por entrar em quadros de ansiedade, frustração, de stress, tudo ligado a isso. E porque eu não quero que as pessoas que me sigam caiam nisso, eu decidi falar abertamente sobre este assunto. Uma coisa muito importante, que foi uma virada de chave na minha cabeça, inclusive eu ainda trabalhava como enfermeira nessa altura, antes de ser full-time digital, e eu neste momento só crio conteúdo para o digital, e pode parecer hipocrisia da minha parte dizer que ao início não faças isso,
Porque eu quero dizer uma coisa, há uma diferença muito grande entre viver do digital ou empreender, se quiserem, mesmo fora do digital, e ter um contrato. E uma delas é que, quando tu tens um contrato e trabalhas para os outros, no negócio de outras pessoas, tu podes-te apenas tens que te preocupar em executar uma função pela qual tu foste contratada e cumprir um horário, cumprir um determinado horário de trabalho. E muita gente olha para isso como uma forma de tu estares presa, mas pensa bem que tu já tens garantido que se tu cumprires, reparem na garantia de resultado, que se tu cumprires aquele horário e se cumprires aquelas funções, é garantido que tu no final tens um salário ao final do mês que foi definido no início do teu contrato. É garantido. Não importa, tu tens aquele salário. Outra coisa, se tu ficares doente, se tu por alguma razão tiveres que faltar, tu tens na mesma um rendimento ao final do mês. Mesmo que esse rendimento seja cortado, tens um rendimento. Se tu, por alguma razão, fores despedida, depende do tempo que tu já tiveres na empresa, não é? No caso, eu não... Tu tens uma indemnização, tu tens um subsídio de desemprego, tu não ficas sem nada. Repara, tens uma garantia de resultado. Por outro lado, quando tu vais empreender, tu não tens um salário ao final do mês. Ou seja, tu podes passar a trabalhar como uma mula de manhã, e desculpem-me a expressão, de manhã à noite, de segunda a domingo, todos os dias, os 30 dias do mês, e chegar ao final e não teres um único euro para dizer que é teu. Isso acontece. As pessoas só te mostram o resultado positivo, mas acontece. Tu trabalhas muito, tu pões muitas horas, trabalhas 12 horas por dia. Quando não trabalhas, estás a pensar em conteúdo ou estás a pensar no teu negócio, olhando para os negócios que não são exclusivamente no digital, e chegas ao final do mês, tu podes não ter nada, ou seja, não há garantia do resultado. Essa é a principal diferença entre trabalhar por conta do trem e trabalhar como independente, trabalhar como empreendedora. Tu dependes do teu trabalho, mas ao mesmo tempo tu trabalhas, mas não tens garantia de resultado. Então, quando te dizem que empreender é liberdade, então o que muitas vezes as pessoas associam com falta de liberdade, às vezes está na cabeça das pessoas, porque tu podes sair do teu trabalho e depois do trabalho tu estás livre para fazer o que quiseres. Tu estás livre para trabalhar nas tuas coisas, para descansar se quiseres, para deixar de te preocupar com aquilo fora do teu horário de trabalho. Pelo menos na maioria dos trabalhos eu vejo que seja assim. Tu estás livre. Então o que é verdadeira liberdade? Eu não quero aqui ver só o lado negativo do empreendedorismo, até porque eu decidi para esse lado por alguma razão foi, mas este é um vídeo para parar de romantizar o empreendedorismo. O empreendedorismo não é para toda a gente. O empreendedorismo não acontece tu saíres do teu local de trabalho, saís do teu horário de trabalho e não te preocupares mais com aquilo. O empreendedorismo é 24 horas a preocupar-te com aquilo. É 24 horas a ter ideias para aquilo, é 24, mesmo quando tu não estás a trabalhar ativamente, é 24 horas a pensar como é que tu podes melhorar o teu negócio, 24 horas a pensar como é que tu podes melhorar a tua entrega. São 24 horas, só 24 horas, mesmo quando tu estás de férias, mesmo quando tu não estás ativamente a trabalhar. Então, o que é liberdade? Muita gente troca erradamente e não tendo plena perspectiva destas coisas, troca o seu trabalho full-time, troca o seu trabalho de contrato por empreender e depois chega ao empreendedorismo e fica mais triste do que nunca, mais ansioso que nunca. Porquê? Porque são pessoas que não estão preparadas para lidar com a aleatoriedade, às vezes, dos resultados e não estão preparados para chegar ao final e verem que trabalharam e não tiveram resultado. Então, se tu não estás preparado para saber que vais colocar esforço, vais colocar trabalho, vais colocar ideias, vais colocar energia e podes não ter resultado no final, ou podes não ter resultado até durante muito tempo, se tu não estás preparada para lidar com isso, tu tens que assumir que empreender não é para ti. Agora, se tu pensares, eu não estou preparada para lidar com isso porque eu nunca lidei com isso e eu quero construir a minha mentalidade para lidar com isso porque eu acho que compensa. Ok, é válido e eu estou aqui para isso também. E eu estou aqui muito para falar para essas pessoas também que querem construir uma mentalidade forte. Mas fazeres uma escolha não estando ciente daquilo que vais enfrentar é muito perigoso e pode ser bastante enganador. Então cuidado com quem quer vender uma ideia de modo de vida, de liberdade, de resultado, quando isto não corresponde bem à verdade. Sobretudo numa fase inicial em que tu estás a construir as coisas do zero, tu estás a colocar
estás a fazer tudo. Numa fase inicial é quando tu levas mais trabalho, que estás a construir tudo do zero. Tu não sabes como fazer as coisas. Depois, ao longo do tempo, eu diria que tu vais aprendendo com os erros e vais melhorando a cada passo, mas numa fase inicial tu vais errar muito e vais bater muito com a cabeça. Se tu não tiveres ciente que isso vai acontecer, vai ser um desastre total e logo no primeiro mês tu vais olhar e ver. Eu esforcei-me tanto, ainda mais do que quando trabalhava para os outros e não tenho um salário, então mais vale eu voltar a trabalhar para os outros. Foi precisamente isso que me aconteceu em 2022, quando eu saí do meu trabalho como enfermeira e fui tentar no marketing digital e frustrei-me imenso. E porquê que isso aconteceu? Porque eu não estava preparada para enfrentar isso. Então, eu articulando aqui este raciocínio com o facto de nós amadurecermos, não é? Passarmos de crianças para adultos, reparem que uma criança tem toda a gente a dizer-lhe o que é que deve fazer, o que é que vai comer, a que horas vai comer, para onde é que vai, como é que vai ser organizada a rotina dela. Porquê que, reparem nisso, tendo essa premissa nisso, porquê que tantos adultos muitas vezes sentem nostalgia de como era a infância, têm tristeza por terem crescido, têm se calhar nostalgia é mesmo a melhor palavra, têm saudades do passado. Porquê? Porque no passado tinham alguém para lhes dizer o que é que tinham que fazer, como é que tinham que agir, como é que tinham que reagir, o que é que era o correto, o que é que era o errado. E agora na vida adulta não existe isso. És tu por ti próprio e tu tens que fazer as tuas próprias regras. Isso não é fácil. Eu acho que compensa, mas não é fácil. Fazendo uma analogia para o facto de crescer de criança para adulto, é a mesma coisa de tu, ao trabalhares por conta do outrem, és quase como uma criança no mundo do trabalho, no mundo dos negócios, porque tens quem te diga o que deves fazer, e quando vais empreender, tu és o adulto. Tu é que tens que definir o que é correto, o que é errado, o que deves trabalhar, o que não deves trabalhar, avaliar os teus resultados. É uma carga muito grande sobre as tuas costas. E eu senti que devia fazer este vídeo, senti uma forte vontade de fazer este vídeo para chamar a atenção às pessoas por aí imensamente frustradas, imensamente não preparadas para dar esse passo do empreendedorismo. E com isso eu não quero soar aqui como eu sou mais, eu sou a voz da razão, eu a que sei empreender. Eu muitas das coisas venho aqui admitir que eu ainda estou a descobrir, ainda estou a ver o que funciona e o que não funciona para mim, mas eu sentia mesmo que eu tinha que vir falar sobre isso convosco para que outras pessoas que estão a pensar em empreender, deixando totalmente os seus empregos, devem, durante um certo tempo, equilibrar as duas coisas. Vai ser pesado? Vai, mas aí tu já vais tendo uma ideia de como é tu tentares segurar um pratinho por ti própria, sem outra pessoa ajudar-te. E eu acho que isso é fundamental, ter esse tipo de mentalidade e esse tipo de percepção. Eu quero-te convidar, se ficaste até aqui no vídeo, se por alguma razão gostaste deste vídeo ou desta minha forma de pensar, a subscrever o canal, porque sabes que me ajuda a crescer e eu adoraria ter-te por aqui para os próximos vídeos. E também te vou convidar, se estás a ver este vídeo antes do dia 6 ou 7 de Abril, a entrar no meu grupo do WhatsApp, que eu vou dar uma aula sobre mentalidade e produtividade no dia 6 de Abril e somente as pessoas que estão nesse grupo do WhatsApp vão ter acesso a essa aula. Por isso, se tu tens interesse em ouvir-me a falar mais sobre estes assuntos, entra no grupo do WhatsApp, o link está na descrição, eu vou deixar aqui em baixo para tu entrares. Um grande beijinho e nós vemo-nos já no próximo vídeo. Até à próxima!